Cara, isso que você falou de preço, né, é tão importante porque, assim, eu vejo, né, fazendo aqui o exemplo que você falou, empresa A tá 15, B tá 10. Aí o cara tá comparando, tipo, Itaú com Magazine Luiza, né? Totalmente diferente, né? Já tá por aí. E outra coisa que muita gente tá falando sobre preço, né, hoje é sobre o Bitcoin, né? Eu lembro que, eu conheci, assim, o próprio Bitcoin, né, ouvi falar, na verdade, em 2016 na faculdade, né, que era um amigo nosso comum, o Felipe. Deve falar numa época boa. Sim, eu lembro que o Bitcoin, se eu não me engano, tava 8 mil e pouco tempo depois chegou um 16, alguma coisa assim. Só que a gente isso, tava isso endividado. já foi 2017. 17, já. Então foi A 2017. gente tava endividado, aí não dava pra investir. Aí não dava. E assim, aí falando ainda do Bitcoin, olhando hoje, né, eu vejo as pessoas falando, Bitcoin tá caro, mesmo depois de toda a queda que teve. Eu falo, mano, em novembro, né, tipo, eu entrei em 70 mil, né, bateu 300 e poucos mil, e teve uma grande queda, né, e parece que as pessoas acabam se esquecendo, tipo, em uma semana pode cair, sei lá, 20, 30%, né, que é normal, olhando o aspecto de criptomoedas como um todo. Tem queda até maior em intervalo assim, de uma semana. E aí o cara fala, não, tá muito caro, né? Hoje você olhando o Bitcoin, você fala, mano, tá caro, tá barato, tá num preço, entre aspas, justo. Eu acho que é legal a gente ver qual o preço do Bitcoin agora, porque esse negócio muda tanto, né? A gente pode estar gravando podcast aqui enquanto o Bitcoin tá, sei lá, né? O Bitcoin caiu porque você recusou o Guaraná, pegou a Coca. Pois é, né? Ele tá em 180 mil mais ou menos agora, tá em queda hoje aqui em real, né? Uns 5% aí de queda. Mas a minha opinião sobre Bitcoin, só olhar o preço também não diz tanta coisa, né? Aí você pode falar, mas o Bitcoin não é uma empresa que gera fluxo de caixa pra gente ver um preço lucro, um preço EBITDA, né? Não tem essa métrica, não, mas existem outras métricas e considerações a serem feitas sobre o Bitcoin. Porque o Bitcoin, o projeto dele é que ele seja uma moeda, né? Uma criptomoeda. Vai ser isso realmente? Eu tenho um certo ceticismo com essa questão dele ser usado de fato como uma moeda. Você pega, por exemplo, agora, El Salvador, que usa o dólar como moeda, também adotou o Bitcoin. Falou, olha, o Bitcoin agora ele tem que ser aceito nos estabelecimentos comerciais. Né? Vai ter curso forçado, só que o governo vai ajudar um pouco nisso, vai converter automaticamente, tem 90 dias para a lei começar a entrar em vigor. Mas, em todo caso, eu fico pensando, isso é muito interessante para o Bitcoin. Né? Um país falando, a gente aceita Bitcoin em tudo aqui agora. Você pode pagar seus impostos com Bitcoin. Se o Bitcoin valorizar, não tem ganho de capital. Porque quando o real se valoriza contra o dólar, a gente não paga imposto por conta disso. Mesma coisa vai acontecer lá. Então é bem efetivo. Mas eu fico imaginando se eu morasse lá. Eu posso pagar meu imposto em dólar, que está perdendo valor, porque não param de criar mais dólar, ou em Bitcoin, que ao longo do tempo só ganhou valor. Né? Tem uns intervalos curtos de desvalorização, mas tem subido muito de preço. Eu vou pagar com a moeda que está desvalorizando. E vou entesourar, ou vou guardar a moeda que mais se valoriza. Então, posso pagar imposto com Bitcoin, mas não quero pagar imposto com Bitcoin. Vou contratar alguém para minha empresa. Eu posso remunerar o cara em Bitcoin. Mas imagina só se eu tivesse feito um contrato de trabalho com alguém para trabalhar para mim, eu falo pro cara, vou te pagar 1 Bitcoin ao ano. Que ano passado, né, tava em, sei lá, 100 mil. E de repente bateu 300. O cara ficou 3 vezes mais caro na minha empresa. Então ninguém vai assumir esse tipo de risco e usar o Bitcoin como unidade de conta. É muito volátil também. Então acaba que no final eu vejo o Bitcoin mais como uma reserva de valor, algo que você compra porque você espera que venha a se valorizar com o tempo para preservar o seu poder de compra. Esse é o primeiro ponto. E aí, por que uma reserva de valor, ela de fato, né, ela vai ser procurada pelas pessoas? Né? O ouro, por exemplo. O que o ouro tem que fez com que ao longo do tempo ele preservasse valor e ganhasse comparado com as moedas fiduciárias, fosse ficando cada vez mais caro? Você pega o ouro, ele é escasso, ele é aceito no mercado global, ele tem um longo histórico de aceitação, há milhares de anos o ouro é valioso. Você pega a joia mais antiga já achada, né, pelos arqueólogos, ela data de 4.500 a.C., ou seja, 6.500 anos, e alguém fez um anel de ouro que dá para vender na Vivara hoje. Isso ia ser meio rústico, mas estava lá, já dava um valor por finalidade estética, por exemplo. Você pega as civilizações pré-colombianas, os incas, os astecas, esses caras não usavam moeda, mas valorizavam ouro por motivos religiosos, por motivos estéticos. Falavam que o ouro era o suor do sol e a prata eram as lágrimas da lua. Então tem esse longo histórico. Além disso, não se deteriora. Né? Eu posso comer ouro. Lá em Dubai, quando eu fui, tinha um café que os caras botavam uma folhinha de ouro assim.
né? Lógico que eu não vi como saiu depois, mas teoricamente o ouro ele vai se preservar. Se forem na peneiral que eu fiz na privada, iam achar o ouro de volta, né? E o último ponto é a questão de ter um certo valor intrínseco, que é um termo muito discutível, porque quando o pessoal fala de valor intrínseco, parece que tem uma bandeirinha falando, olha, essa água aqui tem que custar tanto, esse é o valor dela. A gente sabe que não, né? A água aqui é barata porque tá cheio de água na geladeira ali. Agora, no meio do deserto, você tá morrendo de sede, você tem um diamante no bolso, o cara te oferece uma água e fala, custa um diamante. Você não troca? Então, o valor da água subiu pra caramba. Se tem um valor intrínseco, não é tão legal. Mas na ausência de melhores palavras, vamos usar. E o ouro ele tem valor porque pode ser usado para uma série de coisas. O ouro conduz eletricidade muito bem. Você pega, sei lá, a Anitta, que a gente falou dela antes aqui de começar, né? Uma baita de uma artista. Você acha que a Anitta ela vai fazer um show, ela vai querer qual equipamento para isso? O melhor. E nos melhores equipamentos, muitas vezes, eles usam ouro para auxiliar na condutividade. Então, há muitos usos que você pode fazer para esse metal. Desde muito tempo, principalmente estéticos. O Bitcoin tem todos esses fatores. Ele só peca em um fator, né? Ele é escasso, ele é aceito no mercado global. O longo histórico de aceitação dele é o que falta, mas isso também tem um ponto a ser apresentado. Ele tem esse valor intrínseco, porque se você tem um monte de mineradores investindo um monte de dinheiro em equipamento, em gasto de energia, é porque os caras são idiotas? Não, eles acreditam que aquilo tem valor. Né? E o outro ponto é que ele não se deteriora com o tempo. Ele é um ativo digital. Podem passar 100 anos e ele continua existindo. Né? Desde que a rede dele continue existindo. E o ponto do longo histórico de aceitação vale frisar o seguinte, né? O Bitcoin tem 12 anos. Hoje em dia, ter 12 anos é muito mais difícil, em termos de vida, do que uma tecnologia ter 200 anos no passado. Você pega um cara lá que nasceu no século XV, né? 1400. Você coloca esse cara numa máquina do tempo e leva para 1500. O que mudou em termos tecnológicos? Quase nada. É a mesma família real que está no poder, dependendo do país onde ele está, por exemplo. Ele vai ouvir falar que alguém chegou no Brasil. Mas é só isso. Aí joga o cara mais 100 anos para frente. O que mudou? Algumas coisas, mas não muito. Agora você pega um cara que tinha 30 anos em 1980. Joga ele nos dias de hoje. O mundo mudou pra caramba. Porque a gente não para de mudar, evolui muito rápido. A primeira vez que eu peguei um Uber foi em 2015. Depois eu cheguei a ficar... Até hoje eu tô sem carro, na verdade. Eu cheguei a ficar... Dá 4 anos sem carro, só andando de Uber. O negócio mudou minha vida. Então mostra, né? Até 2015 o táxi mandava. Agora o táxi tem um sério problema e provavelmente o taxista não vai existir no futuro da maneira que a gente vê hoje. Então ter 12 anos hoje é muito diferente de ter 12 anos lá atrás. Por conta disso eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor. E pensando nisso, né, Bitcoin está caro ou barato? Eu acho que ele está num patamar de preço atrativo. Porque, primeiro, ele chegou num pico aí de 360 mil, mais ou menos. Está na metade do preço agora. Esses períodos de queda, eles são normais. E, inclusive, por algumas métricas que a gente pode usar para o Bitcoin, ele parece estar num ponto legal de compra. E quando eu digo isso é porque eu comprei nesses últimos dias. Que é o seguinte, tem duas métricas interessantes. Tem uma que mede o otimismo e pessimismo do mercado. Tem várias, né? Mas vou citar uma aqui chamada Fear Grid Index. É gratuito, você pode jogar na internet, você consegue ver todo dia. Você bota lá um termômetrozinho. E geralmente, quando o preço está subindo muito, as pessoas estão mais otimistas e estão propensas a pagar mais caro. Quando o preço está caindo, o pessoal fica pessimista e está querendo vender. Quando na verdade devia ser o contrário, né? Então esse indicador é interessante para falar, ó, tá todo mundo muito otimista, evita comprar. Se tiver muito, até vende um pouquinho. Tá todo mundo muito pessimista, compra. Né? Ou evita de vender, porque geralmente depois do pico do pessimismo, o pessoal volta a ficar otimista com subida de preço. E a gente teve ao longo desse último mês alguns dos menores patamares em termos de otimismo do ano. O pessoal muito pessimista. E essas horas, historicamente, costumam ser boas para comprar. E tem um outro múltiplo também, que é o chamado múltiplo de Mayer, que ele pega o preço do Bitcoin nos dias de hoje e divide pela média dos preços dos últimos 200 dias. Quando esse múltiplo está muito alto, mostra, ó, tivemos uma grande apreciação dos preços, ele está, sei lá, acima de 3 esse múltiplo. Então mostra que o preço hoje é 3 vezes maior do que a média dos 200 dias. Provavelmente o Bitcoin está esticado, ele subiu muito, uma hora vai realizar. Quando esse múltiplo está abaixo de 1, geralmente estamos em patamares atrativos. Você vai consultar esse múltiplo agora, ele está na casa do 0,8. Então, quem compra, né, historicamente nessas horas acaba se dando bem. Lógico que tudo isso eu estou falando de
termos históricos, já o que não tem um histórico tão grande, como a gente disse aqui, 12 anos, né? Pode ser só uma correlação que não tem causalidade. Pode ser isso. Mas até esse momento, valeu a pena o cara ter comprado nesses períodos de queda. Então, nesse momento, eu acho que o preço está bom. E um outro ponto que vale frisar é que o que está acontecendo no mundo agora? Com o dólar, por exemplo, né? De cada 4 dólares que você tem no mundo hoje, um foi produzido desde o começo da pandemia. Sim. E ainda querem aumentar mais a produção. Então, o que acontece se você cria um monte de dinheiro assim? Né? O preço dos ativos vai ficar mais alto. E dentre os ativos, o Bitcoin. Então, dá para falar que está caro, de fato, um negócio tão escasso assim, que só vai ter 21 milhões de unidades? Eu não acho que dá pra gente falar que está caro. A gente pode até falar que não está barato, né? Mas caro, não acho. Eu acho que você falou pontos importantes. Eu tinha sempre a dúvida de ele não ter passado pelo efeito Linde, mas você falou um ponto interessante agora. 12 anos hoje é muito diferente de 12 anos há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás. Então faz sentido ser uma moeda que está reverberando aqui e está até hoje. Hoje você aconselha ter quantos por cento em carteira de Bitcoin? Na verdade, nem de Bitcoin, né? Se a gente for falar de reserva de valor, que eu acho que é uma funcionalidade legal que a gente tem que ter na carteira, ela vai ser composta por mais ativos além do Bitcoin, né? Sim, sim. Eu acho muito importante pontuar essa parte, né? Se a gente fosse pegar o Bitcoin isolado, ou vamos colocar criptomoedas, é que dentro das criptomoedas o Bitcoin hoje é a principal, né? Responsável pela maior fatia do mercado. Mas quanto menos você entender do assunto, menos você tem que ter. Esse é o ponto. Agora, tem até aquela frase do Buffett, não coloque seu dinheiro naquilo que você não entenda. Com todo respeito ao Buffett, né? Falei com ele hoje no WhatsApp, brincando, acho que não. Mas com todo respeito ao Buffett, eu discordo dessa frase. E vou concordar com um cara que hoje é um detrator do Bitcoin, que é o Nassim Taleb. Ele defendia, hoje ele fala mal. Mas o Taleb fala que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Ou seja, o que ele defende? Né? Que se você tiver uma coisa muito convexa, o que é o convexo? É aquilo que, se der errado, você perde menos do que pode ganhar se der certo. Que é justamente uma ação, uma criptomoeda. Pode chegar a zero, você perde 100%, mas pode subir 100, 200, 300, 400, 500, 1000, ou muito mais do que isso, foi o que aconteceu com o Bitcoin desde o começo da sua história. Então, como é muito convexo, como é muito convidativo em termos de risco-ganho, você pode ter um pouquinho mesmo não entendendo daquilo. E à medida que você entende mais, você vai tendo mais. Só que eu acho que em criptomoeda, sei lá, uns 5% para uma pessoa já tarimbada no mercado. Se o cara falar para mim, não, tenho muito pouca ação para ter mais criptomoeda, esse percentual pode variar, mas aqui como a gente está falando de exemplo geral, uns 5%. E pensando em reserva de valor, que são aquelas características que a gente falou aqui, né? Escasso, não deteriorável, longo histórico de aceitação, né? Mercado mundial, valor intrínseco. Aí já entraria o ouro nessa história, que inclusive é uma reserva testada pelo tempo, como você usou o efeito Linde, né? Que é uma ideia que o Taleb traz num livro dele, de que aquilo que tem muito mais tempo de vida, provavelmente tem uma expectativa de vida maior no futuro comparado ao que não tem. Você pega, por exemplo, água. A gente bebe água desde que a espécie começou a existir. Até antes disso, considerando os antepassados. Então, no futuro, provavelmente continuaremos bebendo água. Já o Guaraná, para derrubar as cotações aí, né? A gente bebe há muito pouco tempo. Quer dizer que no futuro a gente vai continuar bebendo? A chance é menor. Pode ser que daqui a algum tempo o pessoal veja que não há sentido em beber água com açúcar e corante. Né? Pode acontecer. Então, o ouro ele é muito mais reserva de valor do que o Bitcoin. Eu gosto de falar que o Bitcoin é uma provável, né, uma tentativa de reserva de valor. Eu não poderia falar que ele já é, né, porque falta esse longo histórico, apesar do ponto que a gente colocou aqui. Já o ouro, não. O ouro é uma reserva. Então, acho que você poderia ter no mínimo 10% da carteira nisso. 5% em ouro, 5% em Bitcoin. Enquanto estivermos nesse ciclo, né, nesse patamar do ciclo econômico, com juros no mundo negativos. O que eu quero dizer com juros negativos? Você pega aqui no Brasil, por exemplo. A Selic está subindo, está em 4,25 agora. Uma estimativa de acabar o ano acima de 6, passada pelo próprio Banco Central. Só que a inflação está em 8. Então você pega a conta aqui, né, juros e inflação, a gente vê que os juros reais estão em menos 2, né? Lá no final do ano, agora está em menos 4 quase. Então nós temos juros negativos aqui, os americanos têm juros negativos lá, inflação mais alta que juros. Na Europa a mesma coisa, no Japão a mesma coisa. Nesse patamar onde compensa menos investir em renda fixa, aí o pessoal pode correr para essas reservas de valor. Mas na hora que a inflação começar a ficar muito alta e que os bancos centrais elevarem os juros acima da inflação, aí todos os ativos de risco começam a sofrer e junto você também tem o sofrimento dessa reserva de valor.
Basta pensar lá em 2016, quando você começou a investir. Você tinha um Tesouro Selic pagando 14%. Vai botar dinheiro em ouro que não paga nada? Não vai, né? Não faz sentido. Agora, hoje, aí você já começa a cogitar. Não, o ouro está subindo de preço, né? Você pega aí nos últimos anos tem subido. E aqui você tem juros menores que a inflação. Vale a pena colocar um pouquinho em ouro. Mas isso muda de acordo com o ciclo econômico. Falando de criptomoeda, você só tem Bitcoin? Eu tenho outras. A maior posição é o Bitcoin. Não tem comparação assim com as outras, né? Se eu fosse pegar uma parte de criptomoedas e dividisse em 10 partes iguais, 9 seriam Bitcoin. Aí o restante seria dividido ali em outras criptomoedas. Mas a principal das outras é o Ether, né? Da rede do Ethereum. Sim. Entendo muito menos de Ethereum, E subiu bastante, de Ether né? do que do Bitcoin. Subiu mais do que o Bitcoin. Não só ela, como várias outras. O que é uma característica também de como funciona a cabeça das pessoas. Porque elas vêm assim, igual você falou, você olha o preço de tela, caramba, o Bitcoin tá 180 mil reais, sendo que ele caiu 50%. Aí você vai olhar o Ether e, nossa, tá 10 mil. Tá muito mais barato. Então vou comprar essa aqui que tá mais barato e daqui a pouco vai que passa o Bitcoin. Como muita gente faz esse mesmo tipo de raciocínio, aí vai comprar Ether, vai comprar Dogecoin, vai comprar várias outras, o preço delas acaba subindo mais do que o Bitcoin depois que essa subida já começou. Só que quando cai também costuma cair mais. Mas eu acho o Ether interessante, porque aquilo que o Bitcoin está fazendo com a moeda, a proposta do Ethereum é fazer com a internet. É descentralizar, né? Com DeFi, Decentralized Finance. Mas é um conceito bem mais complicado e que está começando agora. Então, dentro dessa classe de ativos que é altamente volátil, eu acho que o Bitcoin é aquela aposta mais segura, né? Mas não tão segura assim em termos de volatilidade, que eu digo. Mas eu gosto do Ether. Eu falo isso porque assim, né, a pergunta, aliás, porque eu vejo muita gente, Murilo, eu quero entrar em cripto, né, aí eu falo, tem o Bitcoin, que é o mais conhecido, você consegue até mais artigos sobre, né, depoimento de outras pessoas. Aí o cara, não, mas tem uma aqui de 2 centavos. Tem 10 mil dessas aí, tem uma aqui, que são 10 mil alternativas. Cara, nessa última semana, eu não vou lembrar o nome da cripto. Mas assim, eu acho que eu até respondi o stories lá. Foi o suficiente. Assim, eu falo porque, mano, eu recebi umas 60 perguntas só dessa criptomoeda. Todo mundo quer saber qual é o novo Bitcoin, né, cara? Como que é o nome? Louvre. Cara, foi o... Alguém comentou nos meus posts também. Eu fiz uma pesquisa ali de... 10 segundos no Google? Não, foi de uns 5 minutos. Olhei uns vídeos, já tinha uns vídeos no YouTube, alguns artigos. E incrível que todos estão falando, mano, é golpe. Sai daqui. Né? E aí, fazendo ali outra pesquisa mais aprofundada dentro do Instagram, eu vi uns perfis meio estranhos. Compra essa Louvre e tudo mais. E aí, o que remete? A pessoa ali tá tão, né, com a ganância de que, se eu colocar R$1.000, pode virar 100 mil, por exemplo, nessa daqui de 2 centavos. E ao mesmo tempo ignora o que o mercado, vamos dizer assim, né? As pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado cripto, eu tô falando, mano, foge daqui, né? E aí eu sempre cito a frase famosa do Warren Buffett, né? Regra número 1, nunca perca dinheiro. Aí eu falo, pessoal, é simples, né? Se você tá vendo uma possibilidade de perder dinheiro, né, através de um golpe, vamos dizer assim, uma coisa é investir errado, escolher uma empresa, escolher um ativo e não fiz uma boa análise e deu ruim, né? Ou às vezes até fez uma análise boa e a empresa deu ruim no futuro. Agora, outra coisa é o cara ver todo mundo alertando, falando, mano, não faça isso, aqui você vai perder dinheiro. E o cara, não, mas eu tô certo. Vocês todo mundo aí tá errado. O mercado todo, né, é burro. Entendeu? O cara tem a resposta. Você vê também, tipo, as pessoas assim com uma ganância tão grande, tipo, não, eu vou colocar aqui. Uma coisa que, né, até reflete de mercado de ações, foi na época da Oi, né, que era muita gente falando, não, mas Oi agora com a pandemia tá 50 centavos, 60. E beleza, era 100 reais, era 80 reais. Beleza que teve gente que ganhou dinheiro, tipo, comprando a 50 isso, aquilo, mas se olhar pro longo prazo, tipo, quem fazer uma análise fundamentalista bem feita, tipo, se ainda assim eu vou arriscar aqui na Oi, por exemplo, vai colocar um percentual pequeno, mas o cara não. Sim. O cara tá falando, não, eu vou colocar 50% do meu patrimônio. Vou vender meu carro pra comprar. E querendo ou não, era uma empresa ainda, tinha ativos, sim, né? Tinha clientes, aquilo tinha algum valor.
Agora, por exemplo, eu estava abrindo aqui no meu celular, não sei se vai dar para mostrar na câmera, né? Talvez dê, mas é uma reportagem que está falando o seguinte: Token DeFi, né? Decentralized Finance, que funciona na rede do Ethereum, por exemplo, derrete 100% em 24 horas. Então, o negócio estava ganhando valor, chegou a bater R$240 na quarta-feira e agora vale 0. O nome desse token, Titan. Iron Titanium, né? E era Titan ali a abreviatura dele. Entendeu? O negócio valeu R$240, agora vale 0 em 24 horas. Eu acho que esse é um ponto interessante. Não tem ideia do que essa criptomoeda aí, Louvre, faz, porque, gente, são mais de 10 mil e a todo momento vão surgir novas. Hoje são mais de 10 mil, daqui a pouco são mais de 20, mais de 30, mais de 40. Só que o ponto é, muito disso que está sendo criado não tem valor algum. Eu posso criar minha criptomoeda. Então, às vezes não tem nenhum projeto. Não tem. Você pega o Dogecoin, por exemplo. Né? Tá abandonado. São criadas 10 mil por minuto novas Dogecoins. O Bitcoin é 900 por dia, né? E serão 21 milhões. O Dogecoin são 10 mil por minuto e não tem limite. Não tem limite. Já temos 140 bilhões de Dogecoins no mundo. O pessoal pensa que o Dogecoin vai ser o novo Bitcoin. Não tem escassez, não tem esse fundamento. Então, se você entrar no Dogecoin, por exemplo, simplesmente pensando, é especulação, então vou entrar com um pouquinho e vai que acontece alguma coisa. O Dogecoin não é um golpe, é uma brincadeira, é um meme que surgiu lá e tá lá. Quer se arriscar lá? Eu não faria isso. Mas eu entendo os motivos de você ir com pouco dinheiro, né? No final você vai colher algum aprendizado, talvez algum prejuízo, talvez algum lucro. Mas não é um golpe. Agora, você acha que o negócio é um golpe, melhor ficar longe. Até porque provavelmente vai terminar assim, com uma queda muito grande, de maneira inesperada. E aí tira do game a pessoa. Pois é, se o cara foi com tudo, ele tá fora, né? E aí você aprendeu, mas você não tem mais dinheiro para continuar, ou durante muito tempo. Sabe aquelas divisões que fazem, que fala, existem 2 tipos de pessoas, né? Tipo A e tipo B. Vou dividir aqui em 2 tipos de pessoas, os vivos e os mortos. O nosso jogo é ficar no grupo dos vivos o máximo do tempo possível. Isso é importante e tem que ter consciência, né? Eu invisto para o longo prazo, curto mais o buy and hold, mas eu já fiz uma aposta numa criptomoeda, foi na Wibix, uma fan token, utility token. Brasileira, né? Sim. Tava 2 centavos, coloquei um percentual baixo lá, acho que foi R$1.000, foi bem pouco. E depois ela foi para 23 centavos. Aí você ficou pensando, por que eu não botei 10 mil? Na cabeça você veio pensando. É aquela coisa, né? Virou 10 mil, né? Porque se eu tivesse colocado 10 mil, ia virar 100 mil, né? Mas primeiro você tem que estar racional, né? Pensar, tirei a grana, porque não teve fundamento de crescimento, depois caiu para 8 centavos, ficou beirando ali. Mas é aquilo, não coloquei tudo, não representou nem 0,5% da minha carteira. E isso que faz com que você não saia do game. Não adianta entrar all-in na Oi, no Bitcoin, não faz sentido. Não, vamos pensar que isso aqui é uma roda de amigos jogando poker, né? Se toda hora eu entro all-in, eu posso ganhar algumas, posso ter um grande crescimento da minha banca aqui, começa a crescer as fichas, mas na hora que eu perco eu tô fora, pô. Então por isso que a gente tem que falar da importância da diversificação, né? Você tem que ter vários ativos na sua carteira de maneira que, por exemplo, quando alguma coisa dá muito errado, o restante da carteira segure. Até para evitar que aconteça com a gente o que aconteceu com os investidores do fundo do Peter Lynch. Se a hora que o fundo cai 30%, o fundo é só uma partezinha da carteira do cara e o restante está lá, intocado, o cara não vai querer sair do fundo. Agora, se ele tem todo o dinheiro do fundo junto com... se ele tem todo o dinheiro dele junto com o Peter Lynch lá no fundo, a hora que cai 30%, ele perdeu 30% de tudo que ele tem. Ele desespera, ele vai querer sair. Agora, se ele está diversificado, a chance dele querer sair é muito menor. Então, a gente não pode deixar que nós mesmos nos sabotemos quanto à estratégia. E uma das maneiras de acontecer essa sabotagem é simplesmente correndo mais risco do que você deveria. E uma maneira de correr mais risco é estando muito concentrado em poucas alternativas, né? Sim. E, mano, chega a ser muito engraçado porque eu vejo, né, os depoimentos lá no direct. Né? Pô, Murilo, quando você começou a falar de Bitcoin, aí era pra eu ter entrado e cresceu. E aí quando eu entrei, caiu, e agora o que eu faço? E eu sempre falo o seguinte, eu falo, mano, primeiro que você não deve comprar porque eu tô comprando. Né? Eu acho que cada um é responsável pela sua grana. Se você ganhar, quem ganhou foi você. Se você perder, quem perdeu foi você. Né? Mas eu sempre falo na questão de fundamento. Na verdade, o pessoal trata diferente, né? Se ganhar é mérito dele, se perder, a culpa é do Murilo que falou esse negócio. É tipo na escola, né? Ah, filho, como que foi a nota da prova? Ah, mãe, tirei 10. Né? Aí depois, como foi a nota? Ah, a professora me deu 2.
tá ligado? Não é ele, né? Não é ele, não traz a responsabilidade pra ele. E eu falo pro pessoal, mano, independente de qualquer coisa que você, né, for colocar seu dinheiro, você tem que ter essa questão da autorresponsabilidade e ainda assim fazer né, aquela operação, aquela compra ou até a venda mais racional possível, né? E sempre, por exemplo, no momento da pandemia, quando as pessoas chegavam em mim, falaram, pô, Murilo, bolsa despencando, né? Eu vou vender isso, aquilo. E eu sempre questionei, eu falei, mas por que você comprou na época lá? Ah, porque eu analisei isso, vi balanço, vi governança, tudo mais. E o que mudou hoje, né? Ah, não muita coisa. E o que você acha que vai mudar daqui pra frente? Porque a empresa vai ter um impacto ali nas operações dela. Ah, o Itaú não vai sofrer tanto assim porque tem tanto em caixa, né? A Magazine Luiza possivelmente vai crescer mais porque vai vender mais online, né? Eu falo, então beleza, então por que tanta preocupação? Claro que a pessoa tem que ter ali uma certa atenção, né? Se investiu errado, se vai perder muita grana ou não, mas ser o mais racional possível, né? Ah, por que eu coloquei meu dinheiro aqui? Por exemplo, Bitcoin. Ah, por que eu coloquei meu dinheiro em Bitcoin? Ah, porque ele é escasso, né? Porque ele tem o próprio limite de criação, reserva de valor, tudo mais. E a Dogecoin, né? Ah, será que foi o Elon Musk que mandou um direct, uma DM no Twitter e falou, não, vou criar um meme aqui? Não, né? Não é bem assim, tá ligado? Então as pessoas têm que ser um pouco mais racionais e bem mais objetivas naquilo que elas estão fazendo com a grana delas. O dinheiro, ele não é brincadeira, né? O dinheiro não aceita desaforo. Então a gente não pode colocar toda a nossa grana, o dinheiro suado, em coisas que não tem fundamento. E uma coisa legal que você falou do porquê, é uma coisa que a gente fala bastante, se você vai investir, sempre invista com motivos. Ah, eu vou investir em ações. Mas por quê? Vou investir em renda fixa. Por quê? Você quer viajar? Você quer se aposentar? Você quer ter renda passiva? Você quer comprar um carro novo, uma casa nova? Você quer morar em outro país? Você quer se proteger do cenário econômico brasileiro? Se a pessoa investe só porque, eu vou investir porque é legal, eu vou investir porque eu quero guardar 10, não faz sentido. Eu quero ficar mais rico, igual o exemplo que você deu outra vez. Tá bom, eu te dou R$1, você tá mais rico. Então, tem que ter sempre um propósito, né, para investir. Não, com certeza. Pô. Você tá um cara aqui de quem eu falo pouco. Aquele lá. Isso. É um filósofo romano do século I, que é o Sêneca. Ele fala que para o homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Pô. E muitas vezes, todos serão desfavoráveis, né? Porque pensa, por exemplo, você falou questão de objetivo. Vamos supor que o cara ele queira investir porque ele quer que o dinheiro dele cresça para daqui a 2 anos casar. Daqui a 2 anos, um intervalo de tempo curto. O cara vai botar esse dinheiro em criptomoeda, em bolsa. De repente vai estourar, vai casar em Dubai, né? Com a presença dos sheiks árabes todos. Pode acontecer. Mas outra alternativa é daqui a 2 anos não ter festa de casamento. Porque o negócio pode estar num patamar, por mais que seja um bom ativo às vezes, né? Dependendo do que aconteça com o mercado, o preço de tudo cai. O cara não vai ter festa de casamento, vai ter que explicar para a esposa. Ou nem vai ter esposa, dependendo do que ele faça. Então tem que ter realmente um alinhamento ali em termos de expectativa e objetivo. Você quer investir em renda fixa? Prepara para ganhar menos, pô. Para ter aquela receita mais recorrente, dependendo de como você faça isso. Tem títulos que variam também. Quer investir em bolsa? Então prepara para ficar muito tempo investido. E para volatilidade. Você não pode se surpreender com o óbvio, né? Bolsa vai variar. E parece que o pessoal se surpreende, né? Quando varia para cima, beleza. Agora, quando cai, por que tá caindo hoje? Porque é bolsa, vai cair. Meu Deus, eu tô perdendo dinheiro. Exatamente. Mano, isso é uma tremenda verdade. Porque quando tá subindo, né, as pessoas falam, não, eu sou o novo Warren Buffett. Eu sou. Eu tô com 20% de rentabilidade em uma semana. Aí, né, chega uma pandemia ou, enfim, né, teoricamente o que todo mundo tá falando, o Cristiano Ronaldo tira ali, fala, não, eu sou um péssimo investidor, meu Deus, isso aqui não é pra mim, né, o que eu tô fazendo de errado? E as pessoas se esquecem que no curto prazo tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tanto seja positivo e negativo, né? E é o que você falou. As pessoas se assustam com, vamos supor, uma queda, vamos dizer assim, na bolsa de 1%, 2%, 3%, dependendo ali da ação. Elas querem procurar até um motivo para isso. 1% de queda. Não, e sai pesquisando em tudo que é lugar. E algum jornalista vai ter escrito um motivo. Que pode não ser verdadeiro, mas tá apresentado lá. Rendeu a matéria. Rendeu a matéria. E aí o cara sai pesquisando em tudo que é site
manda no direct falando, Murilo, primeiro assim, Murilo, você sabe por que as ações da empresa A tá caindo 2, 3% hoje? Eu falo, mano, não sei, mano. Olha o número de compartilhamentos no post que eu fiz do Cristiano Ronaldo. Explicando que correlação não é causalidade. 21.500. 21.500 compartilhamentos. Eu fiz no story, deu uns 3.000 compartilhamentos no story. Eu falei, acho que vou jogar no feed, que vai ser uma boa, né? Teve 21.000 compartilhamentos. Por quê? Teve aquela história, pra quem não viu, né? O Cristiano Ronaldo, ele sentou pra uma coletiva, tinha Coca-Cola na frente dele, a gente brincou com isso. Ele tirou a Coca e falou, bebam água. Aí, naquele dia, a Coca-Cola caiu 1,6%. Movimentação normal de mercado. Não precisa ter motivo para isso. Simplesmente, 1%. Pode tudo cair ao mesmo tempo, um pouquinho, né? Geralmente o mercado se comporta de maneira parecida, ou tudo subir um pouquinho. Não tinha motivo. Só que um jornalista foi lá e viu. Isso aqui vai render uma matéria. E falou, Coca-Cola perde 4 bilhões de valor. Só que é 4 bilhões de uma empresa que vale 200 e tantos bilhões. Então, é muito pouca coisa. É 1,6% de movimentação. Não quer dizer que foi o Cristiano Ronaldo que ocasionou aquilo. Só que as pessoas têm a mania de achar que duas coisas que acontecem ao mesmo tempo estão correlacionadas. É uma história que eu sempre falo, né? Todo dia o galo canta e o sol nasce. Mas é o cantar do galo que faz o sol nascer? Se eu tirar o galo de lá, não nasce o sol. Não, veremos no inverno eterno, né? Todo lugar que pega fogo, chega o bombeiro. Quer dizer que se eu chamar os bombeiros na minha casa, então vai pegar fogo? Não, é o fogo que chama o bombeiro, não o bombeiro que chama o fogo. Então é exatamente a mesma coisa. Eu fiquei pensando no preço caindo, inclusive alguns analistas comentando, olha só, o Cristiano Ronaldo ocasionando essa queda. Eu pensei, será que se o Cristiano Ronaldo chegar e falar no microfone assim, não fumem, vai cair a empresa de cigarro, a Philip Morris, a empresa americana, vai cair as cotações? Alguém vai deixar de fumar? Você imagina um fumante com cigarro na boca, olhando aquilo e falando, meu Deus, o Cristiano Ronaldo falou pra não fumar. Parei. Você imagina um cara com a Coca-Cola, o cara tá assim, ó, vendo lá realmente o Cristiano Ronaldo ali, ó, e bebendo, pô. O cara não vai parar de beber, o lucro da empresa não vai cair por conta daquilo. Só que como aconteceu no mesmo dia, um cara foi lá e escreveu, e do ponto de vista até do jornalista, foi um sucesso. Porque imagina quantos cliques ele conseguiu. Agora, é verdade? Não, e a água era da Coca-Cola, né? E a água... E a Coca-Cola vende água, também vende suco, vende tudo, pô. Não, será que o Warren Buffett olhou e falou, meu Deus, eu vou vender minhas ações. Cristiano Ronaldo Imagina ele, né? água, Pô, já o cara tem quase 100 anos e bebe Coca todo dia. Tá ligado? Não, mas assim, isso mostra que boa parte dos investidores iniciantes muitas vezes pegam, né, ruídos e olha e fala, não, isso aqui de fato... E toma decisão por isso. Entendeu? O quanto, né, influenciadores, vamos dizer assim, de finanças mesmo, que eu vi no TikTok falando disso. Não, Cristiano Ronaldo tirou a Coca, caiu, perdeu tantos bilhões. Aí eu olhei e falei, pô, mano, quando eu parei de beber Coca, isso não aconteceu, Eu tenho medo desse pessoal virando político, imagina, né? Fazendo política pensando nisso. Vamos proteger todos os galos do Brasil para evitar que o sol deixe de nascer. Né? Pensando em correlação. Gente, correlação não é causalidade, né? Tem até um site, quem quiser olhar depois, né? Coloca no Google, correlações espúrias. Os caras mostram na correlação de aparição do Nicolas Cage em filme com afogamentos. Vamos prender o Nicolas Cage e aposentar ele do cinema, né? Tem um lá que eu acho que é consumo de margarina e divórcios no estado americano do Maine. Então, vamos proibir a margarina também. Pra todo mundo manter casado ali. E o pior é que as pessoas elas caem nessa história com uma facilidade. Você quer um exemplo de correlação que o pessoal usa? Tem muito país rico que cobra muito imposto. Aí o cara pensa, olha só, é o imposto que leva a riqueza do país. Meu Deus. E não, pô. Não é você tomar dinheiro das pessoas para concentrar na mão do governo que vai gerar riqueza, né? Simplesmente, países que ficaram muito ricos, agora os governos estão recolhendo mais imposto. Isso, inclusive, atrapalha esses países a ficarem ainda mais ricos. Então, o pessoal olha isso e começa a pensar. Só que nessas, eles veem alguma coisa. Tem umas que são muito absurdas, que ninguém leva a sério. Né? Você pega, por exemplo, o consumo per capita de café, você vai ver que é só país com IDH lá em cima que consome muito café. Então você imagina um Bolsa Café para o Brasil melhorar? Não é isso que vai fazer o Brasil melhorar. É que os países de clima frio bebem mais café e vários países com IDH elevado têm lá o clima frio. Mas não é o clima frio que causa o IDH elevado também. São outras coisas, são outras políticas, pô.